Olá, hoje nós vamos iniciar a aula que fala sobre curvas de nível e superfícies no espaço tridimensional R3, um espaço com três dimensões. Eu lembro que a aula é sobre resolução comentária de teoria e exercícios tirada de uma lista que é apresentada no curso, no site da escola, e aqui nós estamos agora mostrando alguns dos exercícios. Nós vamos resolver problemas do 19 até o 35. O primeiro problema, ele tem essa numeração R416 para mostrar que esses problemas são tirados também, além da lista de teoria e exercícios, do livro Cálculo para Ciências Humanas, da editora Ícone. E nesse primeiro problema, o 19º, é para esboçar o desenho da função R, que é uma receita total, dada em função de x ao quadrado mais y ao quadrado, onde a gente fixa a imagem em três posições. Uma curva de nível sempre vai ter a imagem pré-estabelecida, fixada como o seu conceito base. E a praticidade disso vai ser no sentido de produzir informações para a gente vislumbrar a superfície com três eixos na hora de fazer o seu esboço. Então, a gente está chamando ela de receita total quando a gente fixa uma imagem qualquer, por exemplo, a última, R igual a 25, nós temos uma iso-receita. Assim como também é uma iso-receita, uma outra iso-receita para R igual a 4, para R igual a 0. Algebricamente falando, para resolver, essas são as respostas. A gente substitui o R pelo valor estabelecido, e aqui nós temos as três respostas algébricas. Para chegar na configuração, a gente precisa de uma informação da geometria analítica. A equação geral de uma circunferência é dada por essa expressão, onde o centro da circunferência são as coordenadas dos pontos A e B no plano, e o raio é igual a R. Circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de um ponto dado, e esse ponto dado é o centro. Daí, então, a primeira curva de nível, x ao quadrado mais y ao quadrado, poderia ser escrita como sendo uma circunferência de centro na origem, raio igual a zero. A segunda curva de nível, sendo uma circunferência de raio 2, porque 4 é 2 ao quadrado, e centro também igual a zero. E a última curva de nível é raio igual a 5. O próximo problema é para uma função custo total, onde nós vamos ter que estabelecer aqui as três curvas de nível. O custo fixado em 15, depois a 18 e finalmente a 20 unidades. Algebricamente falando, a gente substitui o custo na função e eu vou ter três funções do primeiro grau que vão constituir o desenho de três retas. Claro que para montar cada uma das retas a gente precisa de dois pontos distintos, e aqui a gente tem a elaboração de cada uma dessas retas fazendo x igual a zero e depois y igual a zero. Esses cortes junto aos eixos vai acabar determinando as três retas que vai ter esse tipo de configuração. Nós vamos ter aqui três isocustos, se a função C for chamada de custo total. E essas retas são decrescentes pela própria configuração geométrica, não precisa nem pensar em inclinação ou coeficiente angular, e essas retas também são paralelas, já que elas vão ter a mesma inclinação, o mesmo coeficiente angular. O próximo problema é para essa função produção, com grandezas inversamente proporcionais, quando x aumenta, o y diminui, e isso fica constatado aqui quando a gente faz a elaboração do gráfico dessas curvas de nível. Então, P igual a 20, eu substituo P por 20 na expressão, isolo y para ter uma expressão y em função de x, eu tenho essa função hiperbólica ou racional de grau n igual a menos 1. A primeira para P igual a 20 gera essa curva, 2 dividido por x, e se a gente quiser fazer um esboço do gráfico dessa curva em azul, a gente está recorrendo aqui a uma tabela de pontos, trabalhando com valores perto da origem, em torno do zero. Eu coloquei valores negativos, valores positivos, não precisa ser necessariamente números inteiros na elaboração da tabela, e é claro que para x igual a zero, 2 dividido por zero, então nas outras funções que dividem por zero não vai existir, até porque
não vai ser interceptada. Também não vai ter raiz, ela não vai tocar o eixo x, porque se o y fosse igual a zero, eu fosse resolver cada uma dessas equações, por exemplo, a primeira, trocando o y por zero, ia ficar com uma igualdade do tipo zero vezes x igual a 2, ou seja, não existe, não iria ter raiz. Aqui tem as três curvas de nível. E é claro que essas informações aqui sobre as curvas de nível vão ajudar a gente a elaborar as chamadas superfícies com três dimensões, que vão aparecer nos problemas 27, 28 e 29 para essas funções. Essa receita, esse custo e depois, no 21, essa produção. Seguindo os nossos exercícios aqui. Uma outra função produção dada por essa expressão. Para achar as três curvas de nível, a gente substitui o P pelos valores dados. Para tirar y em função de x, a gente eleva ao quadrado os dois lados, e aí nós vamos ter como resultado três curvas hiperbólicas, como no caso, no exemplo anterior. Também, para confeccionar ou construir esses gráficos, uma saída seria fazer a chamada tabela de pontos em torno da origem. E eu lembro que se a função é P, uma produção, uma curva de nível, uma imagem pré-estabelecida, é um isoproduto. Aqui eu tenho também, agora, uma curva de nível, uma função que a gente acaba chamando de demanda, se a gente considerar aqui a quantidade vendida, e x e y, preços de produtos, que podem ser complementares ou substitutivos em relação àquele primeiro produto. Mas construir as curvas de nível simplesmente é substituir as imagens pré-estabelecidas, e aí a gente acaba reduzindo o número de letras envolvidas de 3 para 2. Aqui é tudo linear, então desenhando a reta, nós vamos ter essas duas retas aqui paralelas e obtidas através de uma tabela de pontos. Não precisa ser necessariamente esses pontos aqui, x igual a zero e y igual a zero, mas eles facilitam muito a elaboração do problema. Essa é uma função que tem o preço em função da quantidade, eu pedi duas curvas de nível, eu substituo então as imagens pré-estabelecidas, eu caio numa função do segundo grau, parábola com coeficiente do termo de grau 2 negativo, curvatura pouca voltada para baixo. Aqui no 25 também são duas curvas de nível, onde a gente cai, quando a gente vai isolar o P nesse tipo de... Quando substitui o P, ora por 9, ora por 24, a gente fica com uma expressão que envolve Q1 e Q2, e aqui no Q1 e Q2, se eu isolar o Q2, eu tenho essas funções do segundo grau, cujo desenho aparece aqui indicado. Claro que para tirar as raízes, seria só uma questão de resolver cada uma dessas equações do segundo grau. Aqui também uma função que tem preço e quantidade, curvas de nível, continua sendo a mesma ideia. Se for uma função crescente envolvendo preço e quantidade, ela é chamada de oferta em economia. E essa história de oferta ou demanda são conceitos que vêm ligados a consumidor ou a produtor. O consumidor é aquele que adquire junto ao mercado bens ou serviços. E é fácil entender por que uma demanda é uma função decrescente. E conforme o preço aumenta, a quantidade adquirida diminui, e são grandezas inversamente proporcionais. A gente poderia pensar assim na ótica do consumidor. Se o preço aumenta, ele tende a comprar menos, grandezas inversamente proporcionais. E numa liquidação, se o preço cai, ele tende a comprar mais, grandezas inversamente proporcionais, função decrescente. A demanda está ligada a preço e quantidade, função decrescente, e a oferta está ligada à função crescente, que envolve também PIB. Mas agora nós vamos chegar numa parte do curso que é para esboçar as superfícies, e observe que essa função já foi trabalhada no problema lá atrás, em 19, quando a gente fez as curvas de nível, obtendo as circunferências. Então, se a gente voltar para o problema 19, tem aqui as curvas de nível para essa função, r igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, fixando as imagens. Isso quer dizer que na opção
Se a gente colocar um observador no eixo R, ele iria enxergar circunferências. Agora, se eu pego essa função e faço o y igual a uma constante igual a um número real, aí eu vou ter r igual a x ao quadrado mais um número. Eu vou encontrar parábolas. Se eu fixar o x como sendo um número, eu vou ter duas dimensões r e y, vou encontrar também parábolas. O significado disso é que o observador, sob o ponto de vista do eixo R, ele enxerga circunferências, sob o ponto de vista do eixo Y, ele enxerga arco de parábola, e sob o ponto de vista do eixo X, ele enxerga também arco de parábola. Se nós juntarmos essas três informações num único desenho, eu vou ter essa situação. Olhando de cima, eu tenho circunferências, e olhando sob o ponto de vista dos eixos, eu tenho parábolas. Por que ela é maior ou igual a zero? Porque eu tenho soma de dois números elevado ao quadrado, sempre imagem positiva. Por isso que é do Z para cima. Então, as curvas de nível, elas ajudam a gente a vislumbrar uma superfície com três dimensões. Mas, eventualmente, o usuário pode também trabalhar com softwares que são livres na internet, são free. Então, o software GeoGebra, se vocês apanharem essa função e pedir para fazer o esboço numa superfície com três dimensões, ele tem aqui os eixos x, y e z, o eixo z é esse eixo azul que aparece aqui, e essa superfície fica assim desenhada, fica mais, entre aspas, graciosa do que esse desenho que aparece aqui. Um outro software livre é o software Implot. Ele também é encontrado na internet, a gente faz ele está em inglês, né? Tem arquivos, tem as equações, a gente digita a equação, fica um pouco difícil para enxergar aqui a digitação da equação, porque precisa fazer de acordo com os parâmetros de calculadora, por exemplo, a potenciação é o circunflexo. E aqui no desenho do Implot não aparece os eixos, como aparece no desenho do GeoGebra. Mas, de qualquer maneira, é importante perceber que essa superfície está representando também esse ou essa configuração que aparece aqui indicada. Problema 28. Também já tinha aparecido essa superfície, só que para a gente fazer as curvas de nível, que tinha andado reto quando a gente fixava as imagens para C, para o custo. Então, quando C é um número real, a gente tinha retas. Eu lembro que esse problema tinha sido feito no 20. Se eu voltar um pouquinho, vocês vão enxergar esse problema resolvido. Essa era a função custo, essas eram as curvas de nível. Do ponto de vista do eixo C, a gente estaria enxergando retas. E a gente vai ver o que acontece se a gente enxergar sob o ponto de vista do eixo X ou o ponto de vista do eixo Y. Se eu troco X por um número, eu vou ter uma função no primeiro grau, também um desenho, uma reta. Se o Y for um número, C em função de X, também o desenho vai dar uma reta. Para chegar à configuração ou desenho desse plano, a gente podia ter como lembranças que essa é a equação geral de um plano, onde A, B, C e D são números reais quaisquer, e X, Y e Z são parâmetros livres. Na geometria analítica, nós temos que três pontos distintos não alinhados determinam um único plano. Então, uma maneira para encontrar o plano a partir dessa equação seria obter três pontos distintos e não alinhados. Para isso, a gente vai fazer os cortes 2 a 2. Então, eu chamo duas letras por vez igual a zero. Primeiro, eu fiz x igual a y igual a zero. Se o x e o y é zero, obviamente fica c igual a 12. Então, no eixo z, que vai corresponder ao problema no c, eu tenho o eixo x saindo fora do plano do papel, o eixo y para cá, então no lugar do eixo z vou ter elementos do c. Então eu marquei aqui 12 unidades. Quando eu faço x igual a c igual a zero nessa equação, vai sobrar então 12 igual a zero mais 3y. A raiz dessa equação é y igual a menos 4.
Aqui tem a origem, o y cresce para a direita, valor negativo, aqui eu coloquei menos 4. E o último intercepto, o último corte, é quando eu faço y igual a c igual a 0. Eu caio nessa equação, cuja raiz é menos 6. Então, no eixo x, que é aquele que sai fora do plano, ou do chamado plano de papel, menos 6 é um ponto deslocado aqui para trás, e esses 3 pontos distintos e não alinhados, eu achurei um triângulo, mas eles vão constituir os pontos que vão determinar esse plano. É o plano que aparece aqui, tracejado inclinado para essa superfície. Parece complicado, mas não é tão difícil para estabelecer os cortes 2 a 2. Olhando nos softwares livres, no GeoGebra, se nós digitarmos essa equação e pedirmos para fazer o desenho, vai aparecer como esboço esse plano verde que aparece aqui. E no GeoGebra eu lembro que tem os eixo Z, eixo X e eixo Y. No Implot, que também é um software livre, se a gente explicitar o C, o desenho do plano vai aparecer dessa maneira. Nós vamos mostrar mais problemas porque a gente fez mais curvas livres. Na função produção, com grandezas inversamente proporcionais, nós tínhamos visto que aqui nós tínhamos curvas hiperbólicas, quando a gente fixava P como sendo números. Ficava y em função de x, o x no denominador, uma curva hiperbólica. Então, se é uma curva, essa superfície é uma superfície que tem uma curva no espaço. Se a gente fixar o x como sendo um número, eu vou ter y em função de p de k, função do primeiro grau, uma reta. Se o y for um número, também eu vou ter uma reta, ou seja, se o ponto de vista do eixo P a gente enxerga curvas hiperbólicas, se o ponto de vista do eixo X enxerga reta, se o ponto de vista do eixo Y enxerga reta, aqui teria um desenho que tem valores positivos ou valores negativos, dependendo de como que a gente faz a chamada alimentação. O desenho no GeoGebra, que aparece indicando um pouquinho, ou digamos assim, diferente desse esboço, mas é o desenho obtido no GeoGebra. E no Implot é esse desenho que aparece aqui, sem os eixos. É claro que a gente poderia ter colocado o eixo Y, o eixo Z e o eixo X na figura. Eu lembro que precisa ser feita, na parte da equação, da forma explícita, a digitação da chamada equação. Eu tinha uma outra produção dada por essa expressão. Claro que se ela é o dobro de uma raiz quadrada, só tem imagem positiva. Os cortes hiperbólicas, quando P é um número. Quando x é um número, y igual a um número, é uma reta. Então, aqui só tem, nas curvas, imagem positiva para P. Na hora que a gente vê essa configuração no GeoGebra, aí o desenho fica até mais bonito no GeoGebra. São essas superfícies aqui. Eu lembro que tem duas, tem uma para cá, uma para lá, como aparece aqui no desenho. É claro que fica mais elegante, mais bonito olhar o software quando ele gera a chamada curva. E eu lembro que no GeoGebra aparecem os eixos. Já no Implot, não aparece. Mas vão ser também a superfície P. Aqui é o Implot. Aqui uma nova situação que envolve todos os parâmetros x, y e q, expoentes iguais a 1, então o desenho dá um plano. Eu lembro que para obter esse plano eu preciso de cortes 2 a 2. Aqui tem o desenho feito. Aqui o desenho do plano do GeoGebra, onde ele coloca os eixos x, y e z. Claro que o Q estaria no lugar do z. Eu tenho agora uma superfície para fazer o desenho onde a configuração tinha dado parábolas. Quando isso?
na obtenção das curvas de nível, quando o P era número, era constante. Agora, se eu fizer ou o Q1 ou o Q2 igual a zero, eu vou ter essas outras situações. E essas outras situações que aparecem aqui, esses cortes, parábolas, retas ou parábolas, aqui é o desenho no GeoGebra, é esse tipo como se fosse uma superfície, uma folha inclinada, a gente vê a ideia, né, da parábola aqui bem explicitada no GeoGebra, e fica até melhor no chamado implot, a configuração enxergar a parábola aqui no 32. Então, dependendo da figura, às vezes um software acaba tendo uma figura mais apropriada, mais interessante em relação à outra. Aqui também, na resolução, a gente fixa a imagem do que acontece, né? Parábolas, retas e parábolas, mas no desenho não vai ser desse tipo, porque as parábolas eram com curvaturas diferentes. Então, o desenho aqui no implot fica dessa maneira. Também lembra uma parábola, só que aqui não tem a posição dos eixos. E o desenho no GeoGebra, aqui tem a nossa superfície com a colocação dos eixos. Uma situação de todos os expoentes das letras envolvidas iguais a 1 desenha um plano. Na hora que a gente vai ter a configuração, a gente já mostrou isso. E a nossa lista termina com problemas aqui que envolve essa função. Eu lembro que para fazer as curvas de isodemanda, as curvas de nível, a gente pega a imagem e acaba fixando. E isso acaba dando para a gente condições de suporte para fazer ou vislumbrar que, do ponto de vista do eixo QX, a gente enxerga reta, do ponto de vista do eixo P, enxerga reta, do ponto de vista do eixo Y, enxerga reta. Então, é como se fosse mesmo um plano no espaço. Quando a gente olha de lado, a gente acaba enxergando retas, à medida que a gente vai tendo o desdobramento de cada uma das figuras. Então, essa aula serviu para a gente mostrar que curvas de nível, na verdade, são imagens pré-estabelecidas e vai ter como praticidade, principalmente, vislumbrar as superfícies com 3 dimensões. Mas tivemos problemas variados, onde é interessante repassar cada um desses problemas com bastante calma.